E aí, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo a gente vai responder essas três potências. Elas não são difíceis de fazer para quem entende as propriedades da potência, mas se você não lembra, nunca estudou, está precisando revisar, é melhor você ficar comigo nesse vídeo, porque a gente vai conseguir, utilizando as estratégias corretas, responder cada uma dessas questões de forma muito rápida, coisa que não dá para fazer se você não entende das propriedades. Então, sem mais conversa, eu vou começar a responder e vou te explicando à medida que a gente avança nas questões, beleza? Primeira questão. A gente tem aqui 2 elevado ao quadrado, e isso é elevado ao cubo, e isso é elevado à quarta, além de nós termos parênteses e colchetes. Como é que a gente resolve isso? A nossa base é 2, e o nosso expoente, que é essa partezinha de cima, vai ser o quê? Vai ser a multiplicação de todos esses expoentes que estão aqui. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24. Então 2 elevado a 24 é a resposta dessa primeira parte da questão. Você conseguiu perceber o que eu fiz? Nas nossas três questões, nós iremos basicamente repetir essa estratégia. Sempre que a gente tiver potência de potência, a gente pode resolver aquilo ali multiplicando os expoentes. Um caso mais simples para você tentar entender é que, por exemplo, se eu tenho o número 4 e esse número 4 está elevado ao quadrado e essa potência está elevada a 3, isso aqui pode ser reescrito como 4 elevado a 2 vezes 3, que é a multiplicação dos expoentes. Ou seja, essa potência se torna 4 elevado a 6. E você pode até me dizer que isso não é exatamente uma resposta, porque o jeito correto seria desenvolver a potência, multiplicar 4 vezes 4 várias vezes. Eu concordo com você se as alternativas de uma eventual questão não possuírem esse tipo de resposta. Mas nesse caso aqui, a gente só está trabalhando com os expoentes para ver como essas potências ficam sem que a gente precise desenvolver as multiplicações. Entendeu? Vamos para o nosso segundo exemplo. A gente tem 5 elevado a 3, e isso é elevado a menos 2, e isso é elevado a menos 1. Como você já deve ter entendido, a gente vai fazer a repetição da base, que é 5, e realizar a multiplicação dos expoentes. Então a gente tem 3 vezes menos 2, e isso vezes menos 1. Como é que fica a nossa resposta? A gente fica com 5 elevado a 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Porque 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 1. Mas qual é o sinal? Bem, o sinal do 3 é positivo, mas os nossos próximos termos, menos 2 e menos 1, possuem sinais negativos. Então a gente precisa realizar o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E esse mais, com o mais do 3, continua sendo positivo. Então 5 elevado a 6 é a resposta desse nosso segundo caso. Vamos para a nossa última potência. Nós temos o número 3 elevado a menos 2, menos 5 e elevado a 1 sobre 10. E antes de a gente responder, eu acho que vale a pena te explicar uma coisa. Nessa questão, a gente viu potências básicas como um número elevado a um número positivo, como é o caso do nosso primeiro exemplo, mas nós também vimos um número elevado a números negativos e agora nós temos um número elevado a uma fração. O que significa isso? Bem, o número elevado a um expoente negativo significa uma inversão. O que eu quero dizer? Sabe esse 5? Se fosse 5 elevado a menos 2, esse sinal negativo faz com que a nossa questão seja 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Percebe que a nossa base foi invertida? Então é isso que acontece quando você tem um sinal negativo no expoente. Já quando você tem uma fração, você na verdade está falando de uma raiz. Por exemplo, se a gente tem o número 25 elevado a 1 sobre 2, isso aqui na verdade é a raiz quadrada do número 25. Então é bom a gente ficar de olho como os expoentes, os seus sinais, se eles possuem ou não uma fração, acabam afetando a nossa base. Beleza? Então vamos seguir na nossa questão. A gente tem o número 3 elevado à multiplicação dos expoentes. Beleza? A gente tem menos 2, que é o primeiro expoente, vezes menos 5, que é o segundo expoente, e vezes 1 sobre 10, que é o nosso terceiro expoente. Vamos fazer por etapas para ficar mais fácil? Multiplicando os nossos dois primeiros números, nós temos menos com menos, que dá mais, e 2 vezes 5, que dá 10. Então, a nossa potência fica 3 elevado a 10 positivo. Só que ainda falta o último expoente, que é 1 sobre 10.
E quando você tem uma multiplicação de frações dessa maneira, 10 vezes 1 sobre 10, a gente pode simplificar a multiplicação e a gente fica somente com 3 elevado a 1, ou somente 3. Então a resposta para toda essa combinação de potências esquisitas, na verdade, é somente o número 3. A ideia desse vídeo era te mostrar que essa propriedade de multiplicação de expoentes existe e que ela é muito útil para responder certos tipos de questão. Inclusive, eu vou deixar uma questão que você vai precisar utilizar isso lá no primeiro comentário fixado. Dê uma conferida, você vai conseguir fixar melhor o que você aprendeu nesse vídeo. Lembre de se inscrever aqui no canal, todo dia eu trago uma questão diferente de matemática, então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!